Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um pequeno resumo das unidades 5 a 8 da disciplina Teoria da Literatura. Vamos falar, em primeiro lugar, da unidade 5 e vamos escolher dessa vez os elementos mais importantes, porque sabemos que em 20 minutos não dá para a gente se aprofundar muito em nenhum dos elementos. A unidade 5 trata dos elementos da narrativa e também dos tipos de discurso na narrativa. Em primeiro lugar, precisamos descrever o que significa, ou definir, precisamos definir o que significa narrar. Narrar é fazer um relato de um fato ou de um acontecimento. Essa narração pode ser real ou pode ser fictícia. Quando narramos um fato real, é aquilo que fazemos, que lemos no jornal, por exemplo, ou lemos em livros de história ou geografia, ou até em revistas, ou, por exemplo, artigos científicos. Quando narramos algo, mesmo que os personagens, algo fictício, mesmo que os personagens sejam reais, eles não estão compromissados com a realidade. O que eles narram é fruto de sua imaginação. Quando narramos, podemos também fazer uma narração dos acontecimentos de forma linear, ou seja, eles mantêm uma relação com o tempo real, mas podemos também fazer essa narração de forma não linear. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Existem, portanto, dois tipos de narrativa, né? A narrativa não ficcional e a narrativa ficcional. Como exemplo de narrativa não ficcional, nós temos a história, né? A história do passado da humanidade, que a gente encontra nos livros. Nós temos resenhas, por exemplo, que vocês fazem na universidade, que são apreciações de uma obra, uma apreciação crítica que vocês fazem de alguma obra, algum trabalho. Temos relatos, que são uma espécie de relatório, né, informando sobre alguma coisa. Temos reportagens, e daí nós nos remetemos ao texto jornalístico. Temos biografias, que são documentos que contam a vida, né, das pessoas. E temos também o ensaio, que é um texto científico ou técnico, que deixa clara a opinião do autor sobre determinado assunto. Quanto à narrativa ficcional, nós temos 8 exemplos. O primeiro grande exemplo é o romance, né, que é uma narrativa em prosa. Depois temos também a novela, que é uma composição literária do gênero do romance, apesar de que mais curta. Temos o conto, que é uma narrativa breve e fictícia. Temos a crônica. Os cronistas procuram descrever os eventos dando a sua própria visão crítica dos fatos que eles estão narrando. Temos a fábula, que é uma composição literária, na qual os personagens são geralmente animais, né? Ou forças da natureza, ou objetos, mas sempre apresentam características humanas. Depois temos a parábola, que é uma narrativa curta, e sempre encerra algum tipo de ensinamento. A anedota, que diverte. E, finalmente, a lenda, que é uma narrativa
transmitida de geração em geração. Quanto à estrutura da narração, ela se apresenta em 3 grandes momentos, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, as ideias principais, os personagens, os cenários são apresentados, estabelecem-se relações de tempo e espaço, e é na introdução que o leitor tem o primeiro contato com a obra, né? Uma das características, ou um dos objetivos da introdução é provocar o leitor, estimular o leitor, suscitar o interesse do leitor para que ele continue a ler a obra. O desenvolvimento é um momento que também é chamado de complicação. É quando o enredo se constrói, é quando a narrativa é desenvolvida. O enredo tem um ou mais conflitos, e o seu ponto dominante é o clímax. O clímax é o momento de maior tensão na narrativa. A conclusão é chamada também, às vezes é chamada também de desfecho ou desenlace, e é a conclusão da narrativa, a explicação do enredo. Essa parte final da narrativa pode ser muito variada, né? Pode ser trágica, pode ser cômica, pode ser triste, alegre, enfim, é muito variada. Vamos falar um pouco agora sobre os elementos da narrativa, né? O primeiro deles seria o narrador, né? As narrativas têm vários personagens, além de um narrador. É o narrador que relata e nos conta a narrativa. De acordo com o papel que esse narrador assume na narrativa, ele pode ocorrer na primeira ou na terceira pessoa. Então, quando o narrador narra na primeira pessoa, temos o que chamamos de narrador-personagem. Esse narrador, ele tem uma participação ativa nos fatos, né? Na descrição dos fatos. Ele atua como participante. Por causa disso, pelo fato de ele ser narrador e também participante, esse tipo de narração acaba sendo subjetiva, né? Porque como ele participa da ação, nem sempre a visão que ele tem do que ele está narrando é imparcial. Ele acaba tendo uma visão parcial. Existe também o narrador, então, na terceira pessoa, que é o narrador que nós chamamos de narrador observador, né? Esse narrador, ele apenas observa, por isso ele é chamado narrador observador. Ele observa e narra, descreve, né? O fato dele se encontrar, dele não ser também um personagem, faz com que ele saiba tudo o que acontece na narrativa, né? Então, por isso, ele também é chamado de onisciente, narrador onisciente. Com relação aos personagens, nós temos também vários tipos. Vamos mencionar o protagonista e o antagonista. O protagonista é o personagem principal. E é no protagonista que se concentra a narrativa. Ele pode ser definido como um herói, como um anti-herói, ou como um anti-herói, né? Na linguagem popular, a gente usa muito assim, o vilão, o herói, o vilão, o mocinho, o bandido, o bom, o mal, né? O outro tipo de personagem é o antagonista. É o personagem que se opõe ao personagem principal. E há também os personagens secundários, né? Com relação ao enredo, o enredo, que é também chamado de trama, né, ou intriga,
ele suporta, ele apoia a história e o desenvolvimento ou o desenrolar dos acontecimentos, né? Esse enredo pode ser linear ou não linear. Então, no enredo linear, a própria palavra diz, ele alinha, né, a ordem cronológica dos acontecimentos. Ou seja, é a sequência da história e consiste na sequência da própria narração. Enquanto que no enredo não linear, o enredo se desenvolve de forma descontínua. O que significa isso? Significa que há, por exemplo, retrospectivas, a história dá uma paradinha e vai para o futuro, ou volta para o passado. Ou seja, a sequência da história é diferente ou não corresponde à sequência da narração. Com relação ao tempo, existem vários tipos de tempo. Por exemplo, o tempo físico, o tempo psicológico, o cronológico, o histórico, o linguístico e o tempo da narrativa. Sem querer fazer nenhuma piada, por uma questão de tempo, nós não vamos nos alongar ou descrever todos esses tipos de tempo, né? Vamos passar para o espaço. O espaço é onde os acontecimentos da narrativa ocorrem, né? O espaço, ele é muito importante na narrativa porque é onde os personagens se encontram e onde se desenvolve a trama. Então, o espaço, ele situa os personagens em sua ordem. Com relação ao discurso da narrativa, nós temos três tipos. Nós temos o discurso direto, o indireto e o indireto livre. No discurso direto, o narrador reproduz a fala dos personagens. E para que isso seja feito, o narrador usa os sinais gráficos, que finalizam a fala desses personagens. Então, por exemplo, 2 pontos, travessão, aspas, pontos de interrogação, etc. No discurso indireto, as palavras dos personagens são apresentadas pelo narrador de uma forma sintetizada. Então, o narrador, por sua própria conta, ele pode eliminar ou alterar o que julgar necessário. É como se ele estivesse relatando a maneira dele aquilo que o personagem disse de forma direta. Por isso é chamado de discurso indireto, porque ele pega o discurso direto do personagem e o reproduz de forma indireta. No discurso indireto livre, aparecem, assim, no texto, sem que haja identificação de quem disse, né, o quê. Então, pode referir-se a um pensamento, a uma opinião de algum personagem ou até mesmo do próprio narrador. Esse tipo de discurso indireto é muito usado hoje em dia, especialmente em crônicas jornalísticas. Para finalizar a unidade 5, gostaríamos de falar rapidamente do fluxo da consciência. O fluxo da consciência é uma tradução do inglês, Stream of Consciousness, e é um método narrativo relacionado com momentos significativos de introspecção dos personagens, que normalmente, ou que podem combinar com monólogos interiores dos personagens. Então, é como se o personagem estivesse falando consigo mesmo, e a narrativa reproduz
essa introspecção, essa reflexão do personagem, sem que haja uma preocupação de dizer, agora estou pensando sobre o que aconteceu, por exemplo, a semana passada, ou alguns anos atrás, ou até mesmo sobre o que vai acontecer no futuro, quando eu fizer isso ou aquilo. Esse método narrativo foi muito usado por James Joyce e Virginia Woolf. E eles são considerados autores difíceis de entender, exatamente por causa disso, porque não há nenhuma indicação na narrativa de quem está falando, de que época essa pessoa está falando, é como se esse diálogo interior estivesse sendo, entre aspas, jogado na narrativa. Bem, a unidade C fala dos gêneros poéticos. Infelizmente, não vamos poder nos alongar nessa unidade, porque o nosso tempo está correndo. Né? Tem 20 minutos e já se passaram quase os 20 minutos. Né? Mas, enfim. Voltando aos gêneros poéticos, né? A classificação que nós fizemos dos gêneros literários como sendo épico, lírico e dramático ainda é polêmica, mas ao mesmo tempo também é aceitável. Por que ela é aceitável? Porque ela possibilita uma classificação dos poemas de acordo com as suas características. Como nós já vimos antes, né, na hora de explicar o que era literatura, e vocês já estudaram o capítulo 6, é muito difícil precisar definir o que é poesia. Né? Vários estudiosos e várias pessoas leigas no assunto tentaram definir o que é poesia, mas é sempre bastante difícil. O poeta Robert Frost, que é um poeta americano bastante conhecido, ele considera que poesia é o que ficou para trás na tradução. O que significa dizer isso? Ele acha que quando nós ficamos em dúvida em relação à classificação de um texto como sendo ou não literário, basta fazer a tradução desse texto. Se a tradução do texto for possível, significa que não é literatura. Se não for possível, significa que é. Segundo ele, a poesia é intraduzível. Naturalmente, há outros estudiosos que discordam completamente da visão dele, mas nós não vamos nos concentrar nisso nesse momento. Né? Esse assunto da definição da poesia nos remete mais uma vez à questão da literariedade que nós discutimos no primeiro capítulo. Né? Nessa unidade, na unidade 6, nós definimos alguns aspectos ligados à poesia, como, por exemplo, os tipos de versos, falamos sobre estrofes, definimos o que é um soneto, depois falamos também sobre a poesia concreta, que é uma poesia visual e de vanguarda, que apareceu na década de 50, né, e que foi introduzida no Brasil por Augusto de Campos. Tem uma obra de Béttia Pignatari chamada Beba Coca-Cola, que é bem conhecida e muito famosa. Eu acho que Robert Frost diria que realmente é poesia porque é intraduzível, né? É muito difícil poder traduzir um poema concreto mantendo todo esse aspecto visual que ele contém. Bem, no
capítulo, na unidade 7, nós falamos de teatro, né? Rapidamente nós vamos passar aqui por vários tipos pelos vários tipos de teatro que foram mencionados, para depois podermos finalizar essa explanação. O teatro, isso é uma coisa que todos nós sabemos, desde o colégio, inclusive, a origem do teatro, o teatro parte de manifestações realizadas em homenagem a Dionísio, que era o deus do vinho e da fertilidade. E todos esses rituais, aos poucos, foram se transformando em tragédias e comédias, né? Existem 3 grandes nomes ligados à tragédia, são nomes gregos, né, nomes ligados que escreveram tragédias, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O teatro medieval é um teatro muito diferente do teatro renascentista. O teatro medieval é de origem eminentemente religiosa, né? Todos os enredos são retirados da Bíblia. E as ocasiões de representação desse tipo de teatro são as festas do ano litúrgico. O grande palco dessas festas é o palco da cidade, da praça da cidade, né? E toda a população da cidade participa dele. Já no Renascimento, há uma modificação bastante substancial, porque a religião deixa de ser esse centro, né, deixa de ser o mais importante. No Renascimento, o homem passa a ser o centro dessa expressão, que é o teatro, né? Então, esse teatro sacro desaparece e aparece um teatro mais popular e cujos atores viviam sem seus papéis até sempre, né? Um dos grandes nomes desse teatro renascentista é Shakespeare, né? Quem não conhece Shakespeare? É o dramaturgo mais conhecido de todos os tempos. E as obras dele também foram ensinadas milhares de vezes no mundo todo. Outro nome ligado ao teatro, e dessa vez à comédia, né, é Molière. Né? Molière foi escritor, foi ator e dramaturgo francês do século XVII. E ele ganhou o mundo, né, ganhou um destaque muito grande com as comédias que ele escreveu. E por causa disso, ele é considerado o pai da comédia. No Brasil, nós temos o chamado teatro de comédia, cujo maior expoente é Martins Pena. Martins Pena escreveu uma peça chamada Juiz de Paz na Roça, que foi encenada a primeira vez em 1838. Né? A obra dele é considerada como teatro romântico. O teatro contemporâneo, vamos passar agora para o teatro contemporâneo. No teatro contemporâneo nós temos um nome, Brecht, que é um grande nome, é um alemão, né, que teve grande influência no teatro contemporâneo, no teatro do absurdo, né. No Brasil, uma obra, né, que vocês devem conhecer é uma obra que surge em 43, do Nelson Rodrigues, que chama Vestido de Noiva. Né? No Brasil, o teatro contemporâneo surge com essa peça, é um marco. Né?
Existem outros nomes também do teatro contemporâneo que vocês já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, Plínio Marcos, Ariano Suassuna, com algo parecido que está nos cinemas, né? E Dias Gomes. E, assim, internacionalmente, nomes que a gente conhece, por exemplo, são Garcia Lorca e Sartre, entre outros, né? Existem também outros tipos de teatro, nós vamos mencionar dois agora. Um é o teatro do oprimido, de Augusto Boal. Ele tem um lema que diz que ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. E um método teatral que se baseia no princípio de que o ato de transformar é transformador eu me atrapalhei agora. Um método teatral, segundo Augusto Boal, o teatro é uma maneira de transformar a sociedade. O último tipo de teatro que queremos mencionar é o teatro construtivista. Esse teatro construtivista foi desenvolvido a partir dos anos 20, né, do século passado. Nesse tipo de teatro, o texto tem menos importância do que a própria expressão corporal. Bem, agora para finalizar, vou falar da unidade 8, mas apenas os aspectos relacionados com as teorias da recepção. Existe um teórico chamado Terry Eagleton, que descreve o desenvolvimento da teoria literária em três grandes momentos, em três grandes fases. Numa primeira fase, teriam existido, ou seja, o estudo da teoria literária se fazia através de estudos biográficos do autor. Esse é um grande momento. Em um segundo momento, e isso ocorre nas primeiras décadas do século XX, existia uma grande preocupação com o texto. Então, não tanto ou não mais uma preocupação com o autor, mas uma preocupação com o texto que esse autor escreveu. Numa terceira fase, que é essa que agora nos interessa, temos tendências mais contemporâneas que privilegiam a figura do leitor. Essa fase que eu diria que estamos vivendo agora, né? É nessa fase, eu vou repetir, a fase que privilegia a figura do leitor, que se insere a estética da recepção. Então, o que é a estética da recepção? É uma abordagem da literatura que faz um rompimento com a estética tradicional e introduz uma visão dinâmica de literatura que leva em conta três coisas: a produção do texto, a recepção, ou seja, como o leitor lê esse texto, e a comunicação que se estabelece entre a obra e o leitor, né? Então, de acordo com a condição histórica e a vivência, o leitor vai adquirindo o papel de produtor de significado. Ou seja, a obra só significa alguma coisa porque esse leitor dá vida a essa obra, dá significado a essa obra. Então, o valor literário não é intrínseco, ele não está na obra, mas na forma como nós a lemos, através da leitura que nós fazemos dela. Os principais expoentes dessa linha, né, dessa crença, desse conceito,
são, por exemplo, Roland Barthes, vocês devem já ter ouvido falar dele, Umberto Eco, Stanley Fish, Eisa. Todos esses nomes contribuíram para elucidar e entender melhor o que é literatura. Um último conceito que eu gostaria de esclarecer, ou pelo menos falar, né, um pouco sobre ele, é o conceito de comunidade interpretativa. Esse conceito é do Fish, né, Stanley Fish, e ele tem origem na estética da recepção. Então, Fish, ele diz que nós interpretamos textos de uma determinada forma pelo fato de pertencer a uma determinada comunidade interpretativa que nos fornece uma maneira particular de ler um texto. Então, ele diz que um texto não tem significado fora desse conjunto de pressuposições que dizem respeito tanto ao que os caracteres significam e da maneira como eles devem ser interpretados. Dito de outra forma, é o seguinte: a leitura de um texto se constrói culturalmente a partir da comunidade interpretativa que lê o texto. Então, o que nós podemos concluir dessas teorias da recepção é que esses conceitos contribuíram enormemente para que se reavaliasse questões relacionadas com o fenômeno literário. Em todas elas, é a figura do leitor que aparece em primeiro plano. E por quê? Porque é o leitor que interage com a obra literária, e procurando encontrar novos significados e estabelecendo os parâmetros de recepção de cada época. Bem, por hoje era só isso que eu tinha a dizer. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos.